Pessoal, hoje é o Superman Day e vamos falar sobre personagens meio que se inspiraram no Superman e, bom, fizeram bastante sucesso. Alguns sim, outros não. Alguns são heróis, outros anti-heróis e outros vilões. E falaremos sobre isso tudo depois do like de vocês, isso mesmo. Deixe esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E bota aí nos comentários se você já conhecia alguns desses personagens ou acompanha as histórias deles. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é o dia do Superman, isso aí, Superman Day, assim que nós temos o Batman Day, o Wonder Woman Day, sim, tem o da Mulher Maravilha também, eu não lembro a data, mas eu sei que tem. O do Batman geralmente é em setembro. Bom, mas vamos lá. Um dos personagens que eu vou mencionar aqui, ele, bem, começou como sendo apresentado como um herói e depois se tornou um vilão, mas teve sua redenção. Estou falando dele mesmo, Omni-Man. Esse é o cara, Omni-Man, do universo de Invencível. Que sim, o universo de Invencível já chegou a fazer um crossover com a DC nos quadrinhos, que é naquela fase ali da Guerra Invencível, né? Pré-Guerra Invencível. E sabemos que o Batman se encontra com o Invencível. E, obviamente, o Invencível é meio que o Superboy desse universo. Então nós temos ali um personagem que, no caso aqui o Omni-Man, né? Ele começou sendo apresentado como um herói, aquele que veio de outro planeta, assim como o Superman, percebendo os detalhes, né? Só que aqui ele veio de outro planeta para ajudar a Terra com uma missão de ajudar a Terra. Mas na verdade não era isso, era conquistar a Terra. Isso aí a gente já descobre na primeira temporada da animação, no início dos quadrinhos. Então a gente tem esse personagem como um dos exemplos de hoje. Agora, esse é um pouco desconhecido, tá? Ele se chama Plutoniano. Eu admito que não sei praticamente nada da história do personagem, mas ele é do universo de Incorruptível. Um personagem que é bem parecido também com o Superman, com suas habilidades. E bom, só que aqui ele faz uma alusão a outro Superman, ao Superman de Injustice. É o Clark Kent mesmo. Só que esse é de um universo alternativo, onde ele, bem, pirou de vez. Ele simplesmente surtou, acabou tirando a vida do Coringa devido, bom, às atrocidades que o Coringa cometeu. E por causa disso, ele se tornou um ditador e um vilão. Agora, este outro Superman, entre aspas, nós falaremos de um quadrinho que eu trouxe aqui no canal, que é da Ascensão e Queda de Axiom. Esse é um personagem bem parecido com o Superman, os poderes são bem parecidos aqui e ali, mas ele tem algumas diferenças sim. E você vê que tem uma leve inspiração também no próprio Omni-Man, sem dar muitos spoilers, é claro, ou dando nenhum. Mas ele é um personagem com poderes bem parecidos mesmo com o Superman. Ele é aquele cara, assim, de início, né? Bem, assim, como é que eu posso dizer? Quando eu digo mais parecido com o Superman, é porque ele é bondoso, ele é um cara que se preocupa, mas ele passou por uma tragédia, e isso começa a afetar muito ele. Diferente do que acontece com o Clark Kent do universo principal, até mesmo do universo do Reino do Amanhã, que ele também passou por uma grande tragédia, porém não teve a mesma atitude que o Superman de Injustice. Agora, esse outro personagem que eu vou falar, ele não é da DC, ele não é da Dark Horse, ele é da Marvel. É isso mesmo, da Marvel. O líder do Esquadrão Supremo, Hyperion. Muita gente compara o Superman
com o personagem que vai sair até agora nos filmes dos Thunderbolts, né? Que é o Sentinela. Mas não. O cara mais próximo do Superman é o Hyperion. E eles têm poderes absurdamente parecidos. Ele é praticamente uma cópia do Superman. Com algumas mudanças aqui e ali na sua história. Cara, ele é muito parecido. Mas muito mesmo. E chega a ser assustador. Sério, gente, beira o plágio. Beira o plágio, não tô zoando. Hyperion realmente beira o plágio. Tudo bem que eu só trouxe alguns desses personagens aqui que são bem parecidos, né? Agora, no universo principal da DC, nós temos outros personagens que são equivalentes ao próprio Superman também. E um deles é um dos meus prediletos, cara. Connor Kent, o Superboy. Uma das primeiras histórias que eu tenho do Superboy foi do início da saga Zero Hora. Cara, e eu gostei do personagem porque, de início, ele não tinha poderes muito parecidos com o Superman. Aí depois eu descobri que ele é um clone do Superman e tem uma explicação dos poderes dele. Que ele tem... o poder de voo dele é da telecinese dele. Não é que ele tem o poder de voar. Ele tem telecinese tátil. E isso afeta o corpo dele, fazendo com que ele se desloque de um local para o outro. Ele tem, como eu disse, telecinese tátil, ou seja, ele não consegue pegar objetos a longas distâncias, até no máximo de uns 3 metros. Mas geralmente ele não expande muito mais do que 1,5. Ele tem uma resistência maior devido ao campo de força gerado por essa telecinese. Ele não tinha, de início, né, ele não tinha super audição, ele não tinha visão de calor, não tinha visão de raio-x. Com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo essas habilidades. Tanto que numa fase ele tinha um óculos que disparava rajadas lasers. Ou seja, ele é muito diferente do Superman. Só que, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele também é muito mais fraco que o Superman. Pelo menos, de início, ele é bem mais fraco que o Clark Kent e muito mais fraco que o próprio Jonathan. Ele é bem mais fraco que o Jonathan Kent. Porque, apesar do Jonathan ser um híbrido humano e kryptoniano, ele não é um clone. Então ele tem ele tinha até de início alguns defeitos genéticos, mas ele conseguiu se curar disso. Mas mesmo com essa cura, ele ainda é muito limitado. Tanto que a Supergirl, o próprio Jonathan, conseguem dar uma coça nele sem pouquíssima dificuldade. Mas ele é um dos personagens mais legais da Super Família, na minha opinião. Gosto muito do personagem. Outro personagem que também é exatamente um Superman, atualmente, é o Jonathan Kent. Ele é o próprio Superman também. Ele divide a alcunha de Superman com o pai dele, sendo bem mais jovem até, mas com poderes tão grandes quanto do próprio pai. E até com umas habilidades diferentes. E tanto que foi adaptado para a série Superman Lois. Nós temos ali o Jonathan e o Jordan Kent. Ambos Superboys, né? Só que cada um com níveis de poder diferentes. O Jordan, ao que parece, ele é um pouco mais fraco que o Jonathan. Tudo bem que o Jonathan só desenvolve seus poderes na última temporada, e o Jordan já desde a primeira. Mas o Jordan, ele é bem mais, pelo menos aparenta ser bem mais fraco. Então eu colocaria ele como equivalente ao Superboy Connor Kent e o Jonathan como o Jonathan Kent mesmo dos quadrinhos. Além, é claro, da versão feminina do Superman, que é a Supergirl. Vamos botar a versão entre aspas, né? Porque ela é uma personagem criada especificamente para ser a prima do Superman, né? A prima super poderosa dele. É uma personagem que vai ganhar filme solo muito em breve. E ela tem exatamente os mesmos poderes que o Clark Kent. Exatamente. Super força, super velocidade, invulnerabilidade, visão de calor, visão de raio-x. Todo o mesmo pacote que ela, o Kal-El e o próprio Jonathan também tem. Assim como todos os kryptonianos que vão aparecendo durante as séries, né, em quadrinhos, as animações. Os
kryptonianos têm esse meio que pacote de poder, né? E, sinceramente, existem outros personagens. Claro que eu não vou trazer aqui, a lista é enorme, gente. Tem muitos personagens que também têm essa inspiração no Superman. Existem outros. E se vocês quiserem, eu trago um segundo vídeo aqui para vocês. Eu tenho muita curiosidade, eu admito para vocês, tenho muita curiosidade de ler Indestrutível e Incorruptível. Queria muito ler esses quadrinhos, só que infelizmente ainda não consegui eles. Espero consegui-los em breve, porque olha, eu tenho uma vontade louca de ler esse quadrinho. Queria muito ler. E chamou muita atenção quando eu soube da existência dessa história. Mas assim que eu trouxer eu conseguir esse quadrinho, eu trago vídeo para vocês também, tanto de unboxing quanto de review. E fiquem ligados nos próximos vídeos aqui no canal, só falando sobre o Superman. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago, como eu disse, mais histórias falando do Superman aqui no canal. E eu conto com a presença de vocês para ficar até mesmo mandando dicas de leitura, de animações, de personagens parecidos com o Superman também. Botem aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Quero ver os comentários de vocês. E para ficar sabendo sempre que vai ter vídeo novo no canal, tem que estar inscrito no canal, ativando o sininho de notificação, deixando esse like que ajuda muito a gente aqui. E claro, compartilhando o vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!